Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Chiino, professor de Física, e nessa videoaula eu vou continuar falando sobre lançamento oblíquo. Essa é a segunda parte da aula. Se você não assistiu a primeira aula de lançamento oblíquo, vou deixar aqui a indicação para você assistir a primeira aula de lançamento oblíquo, senão essa aula aqui agora não vai fazer sentido para você. Beleza? Então, assista a primeira aula, porque essa é uma continuação, porque eu vou falar aqui de algumas fórmulas. E para você entender como chegamos até essas fórmulas, você vai precisar assistir a primeira aula. Combinado? Então vamos lá. Então aqui estão as anotações que eu fiz na primeira aula de lançamento oblíquo. Então eu vou repassar algumas informações para você retomar aqui o raciocínio. Então a ideia do lançamento oblíquo é que ele vai ser um objeto, ele vai ser lançado com um certo ângulo em relação à horizontal, e ele vai fazer essa trajetória em formato de curva, formato de parábola. E vamos olhar o movimento, o que acontece com o movimento nos dois eixos, no eixo horizontal e no eixo vertical. No eixo horizontal, que está aqui em destaque da cor verde, o movimento é retilíneo, ou seja, nós vamos usar fórmulas para movimento uniforme em que a velocidade é constante. Agora, no eixo Y, no eixo vertical, a velocidade varia. Por quê? Temos a interação da gravidade. Então, se eu orientar a gravidade para baixo, então enquanto o objeto sobe, ou seja, enquanto o objeto faz metade da sua curva, a gravidade está contra o movimento. Ela está desacelerando esse objeto. Depois disso, na altura máxima, esse objeto volta a ser acelerado pela gravidade. Por isso que a velocidade varia. Então aqui nós vamos utilizar o conjunto de fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado. Já que vamos trabalhar com os eixos, é importante você saber como decompor o vetor de velocidade. Então, no eixo vertical, temos no eixo vertical temos essa relação aqui. V0 vezes seno do ângulo. Então, se você não assistiu a primeira aula e também não assistiu a aula de decomposição de vetores, vou deixar a indicação aqui para você assistir, caso você tenha dúvida de como faz para encontrar essas relações entre um vetor oblíquo e a componente horizontal e a componente vertical. E temos a velocidade do eixo x, aqui destacado em verde. Certo? Na outra aula, chegamos a elaborar essa fórmula aqui que é o tempo de subida. A ideia do tempo de subida é, então quando eu lanço um objeto, ele vai chegar na altura máxima, quer dizer que em relação à vertical, ele não tem mais velocidade para continuar subindo. Tá? Então a gente consegue escrever essa expressão e chegamos nessa expressão. Essa expressão é o tempo de subida. Velocidade inicial vezes seno do ângulo dividido pela gravidade. E a outra fórmula que chegamos na outra aula foi a fórmula do alcance máximo. Então, ou seja, se eu pensar na horizontal, qual é a distância que o meu objeto, então arremessei essa caneta. Então, pensando numa linha horizontal, qual é a distância, onde que essa caneta vai bater lá no chão, lá na frente. E aí uma coisa importante é a ideia que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se eu falar que ao longo da trajetória do movimento do lançamento oblíquo, ele demorou 2 segundos para atingir o alcance, então quer dizer que ele demora 1 segundo para subir, mais 1 segundo para descer. Tá? E aí, terminamos a aula com essa expressão, que o alcance
é 2 vezes V0, 2 vezes a velocidade inicial, vezes cosseno do ângulo, vezes o tempo de subida. Ok? Bom, o tempo de subida, eu vou escrever aqui novamente. O tempo de subida é a velocidade inicial vezes seno do ângulo sobre g. Então, se eu pegar esse pedaço da fórmula aqui e substituir na fórmula do alcance, o que será que vai acontecer? Então, vamos fazer essa substituição. Então, vou escrever a fórmula aqui, como ela está. Alcance é 2 vezes a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de lançamento vezes o tempo de subida, que agora eu vou substituir, por isso que eu escrevi em vermelho. Velocidade inicial vezes seno do ângulo de lançamento em relação à horizontal, dividido pela aceleração da gravidade. Bom, aqui a gente vai fazer um trabalho matemático nessa fórmula, inclusive envolve relações trigonométricas. Então vamos escrever essa fórmula e vamos organizar essa fórmula aqui. Eu posso multiplicar a velocidade inicial por essa outra velocidade inicial. Vai ficar velocidade inicial ao quadrado vezes 2 vezes seno do ângulo vezes cosseno do ângulo. E aqui embaixo, né, tudo dividido pela gravidade. Então, na verdade, esse traço aqui vai até o final ali, vai até o cosseno. Ok? Bom, agora existe um trabalho matemático desse pedaço. Então, esse pedaço aqui, seno vezes cosseno, ela é uma relação trigonométrica. Então, o alcance é igual a velocidade inicial ao quadrado sobre a gravidade vezes seno de 2θ. Ok? Bom, então essa aqui, digamos assim, é uma fórmula, digamos, de emergência. Tá? De repente você conhecer essa fórmula em algum momento seja interessante. Mas, se você consegue chegar até essa fórmula aqui, ok também. Já é de bom tamanho. E por fim, falta a gente falar um pouco aqui sobre a altura máxima. Porque até então, o que nós fizemos foi encontrar uma relação que ela tem uma ideia da altura máxima é que quando o objeto chega na altura máxima, não tem mais velocidade da componente vertical. E aí, com essa ideia, eu chego numa forma para o tempo de subida. Mas a gente não viu ainda como calcular essa altura. Então, para calcular essa altura máxima, nós vamos partir da equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Nós vamos substituir, porque como a gente está pensando no movimento da vertical, o movimento de subida, e esse movimento de subida está contra a gravidade, então nós vamos trocar a aceleração por menos g e o ΔS por h, o h max, a altura máxima. Na altura máxima,
a velocidade da componente y, a velocidade vertical é zero. Então, nós vamos substituir aqui, ó, isso aqui por vy ao quadrado igual a velocidade inicial y, não esquece do quadrado, menos 2g Hmax. E aí lembra? No ponto de altura máximo, a velocidade, esse vy quadrado, isso aqui vai ser zero. Então vamos escrever 0 igual velocidade inicial y menos 2g h. Bom, a gente sabe que a gente está trabalhando com Hmax, não vou ficar repetindo aqui o Hmax toda hora. Velocidade inicial da componente y é velocidade inicial vezes seno do ângulo. Zero. Velocidade inicial vezes seno do ângulo. Tá? Não esquece que isso aqui está ao quadrado. Menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, desse lado esquerdo continua o zero. Aqui nós temos velocidade inicial ao quadrado vezes seno ao quadrado do ângulo. Menos 2gh. Vamos agora isolar o termo altura. Então, todo esse termo aqui, ó, passa para o termo da esquerda, troca o sinal. Então, vamos escrever assim, ó. Menos velocidade inicial ao quadrado vezes seno ao quadrado do ângulo. Do outro lado, menos 2gh. Negativo e negativo, multiplica os dois lados por menos 1, tornando aqui todos os termos positivos. Por fim, o 2g está multiplicando, passa lá para o termo da esquerda dividindo. Então vamos chegar a uma expressão que é h máximo é igual velocidade inicial ao quadrado vezes seno ao quadrado do ângulo sobre 2g. Ok? Vamos agora fazer um exercício. Aqui está o exercício. Eu vou ler e vou resolver junto com vocês. Se você quiser, de repente, pause aqui o vídeo, faça a leitura, pause o vídeo e tente resolver sozinho. E depois acompanhe a resolução. Vamos lá? Esther vai emprestar uma caneta para sua colega Sofia, que está no fundo da classe. A distância entre as duas estudantes é de 4 metros. Considerando que Esther lançou sua caneta de forma oblíqua, com um ângulo de 30 graus, em relação horizontal, e que demorou meio segundo até chegar em Sofia, calcule, item a velocidade v de lançamento, item B, a altura máxima atingida pela caneta. Note a DOT, então algumas informações complementares, seno de 30 graus 0,5 e cosseno de 30 graus 0,8. Sempre que você puder, destaque as informações no seu exercício. Então tem aqui a distância entre Esther e Sofia, 4 metros. Temos o ângulo de lançamento em relação à horizontal. E temos o tempo que leva para que a caneta chegue até Sofia. Tá bom? Então no item A, é solicitado que a gente calcule a velocidade de lançamento. Vamos fazer um rascunho bem rápido aqui.
pensar aqui na caneta, fazer um tracinho aqui de azul aqui, simbolizando a caneta. Então a caneta, ela possui uma velocidade que o exercício quer que a gente calcule. O exercício me informa o ângulo. O ângulo aqui é 30 graus. E o exercício também fala que a distância, né? Então, supor que a Esther está nessa ponta e Sofia está lá na outra ponta. E a distância aqui é 4 metros. Então, esse é o nosso rascunho. Né? E no item B, já aproveitando o nosso rascunho aqui, né? O item B quer que a gente calcule aqui o Hmax. Então o exercício quer saber qual é a velocidade de lançamento e qual a altura máxima atingida pela caneta. Bom, se eu conheço qual foi a distância horizontal, né, que é a distância entre Esther e Sofia, e eu sei quanto tempo levou, eu consigo calcular a componente da velocidade horizontal, a velocidade inicial x. Porque eu sei que esse movimento, na horizontal, no eixo x, a velocidade é constante. Então, essa componente, então, V0x, ela é constante. Vou abreviar aqui, ó, constante. Então, se eu pensar no alcance horizontal, o alcance horizontal é uma forma de movimento uniforme. A velocidade inicial horizontal, V0x, vezes o tempo. E o tempo eu sei. Então demora meio segundo para a caneta chegar até a Sofia. Então, lembrando que esse aqui é o tempo total, né? Então, esse aqui é o tempo total. Meio segundo é o tempo total. Ou, de repente, o exercício perguntasse quanto tempo leva para atingir a altura máxima? Lembra lá, tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, seria 0,25 segundos. Então, o alcance é 4 metros, igual à velocidade da componente horizontal vezes o tempo, 0,5. Esse 0,5 vai passar dividindo. Então, nós vamos ter que a velocidade horizontal é 4 sobre 0,5. Aqui, uma dica bem rapidinho. O denominador com uma casa decimal, tá? Para quem não gosta de fazer conta com vírgula, pode fazer isso aqui, ó. Multiplicar numerador e denominador por 10. Então, isso aqui vai ser 40 dividido por 5. Então, isso aqui é 8 metros por segundo. Mas cuidado, essa não é a resposta, porque o que o exercício realmente quer é achar a componente, a velocidade de lançamento, a velocidade que é oblíqua. Mas eu conhecendo V0x, eu posso voltar lá na decomposição de vetores. Por quê? V0x é a velocidade inicial vezes cosseno do ângulo. V0x, 8. V0 é o que eu quero descobrir. Cosseno de 30. Lá no Not a Dot, isso aqui é 0,8. Né? Lá nos dados complementares do exercício. Então, 8 é igual a velocidade inicial vezes 0,8. Esse 0,8 passa dividindo. Então, a velocidade inicial do exercício quer saber, que é a velocidade de lançamento, 8 dividido por 0,8. De novo, aqui a dica do número decimal. Multiplica em cima e embaixo por 10.
Então aqui vai ficar 80 sobre 8. Então nós vamos encontrar que a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Utilizando aqui sistema internacional. Então resolvemos o item A. O item A era encontrar a velocidade de lançamento. Então vou voltar um pouquinho aqui para eu ler o item B novamente. Item B, a altura máxima atingida pela caneta. Então, item B. Agora há pouco, nós vimos como se faz para deduzir, chegar até a forma da altura máxima. Então, vou fazer aqui rapidinho novamente. Partindo da equação de Torricelli, nós temos que a velocidade vertical é a velocidade vertical inicial quadrado. Como ele está subindo, já vamos colocar aqui, ó, menos 2g contra a gravidade vezes h. Isolando h, lembra que na altura máxima a velocidade da componente vertical é zero. Então, esse termo aqui dá zero. Então, nós vamos ficar assim, ó. h é a velocidade inicial y sobre 2g. Aqui também nós podemos usar a componente. Por quê? A velocidade inicial vertical é a velocidade inicial vezes seno do ângulo. Então, que você pode calcular isso aqui separadamente, num passo anterior, e escrever o seguinte. Velocidade inicial. A gente vai usar aqui. Aqui a gente calculou do exercício do item A. 10 vezes seno de 30. Lá do note a dot é meio, né? Então, velocidade inicial y é 10 vezes meio. Então, isso aqui é 5 metros por segundo. Então, agora eu volto ali na fórmula que eu estava esperando, que a altura é a velocidade inicial vertical ao quadrado sobre 2g. Então, h, velocidade inicial ao quadrado, vertical, então 5 ao quadrado sobre 2 vezes 10. Considerando a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é 25 sobre 20. 1,25 metros. Mas, Chino, e aquela outra fórmula da altura máxima? Posso utilizar ela ao invés de desenvolver esse raciocínio? Pode. Vamos fazer aqui juntos. Então, a outra forma que nós temos para a altura máxima, velocidade inicial ao quadrado, vezes seno ao quadrado do ângulo, sobre 2g. Então, a velocidade inicial era 10 ao quadrado, vezes seno ao quadrado do ângulo. Então, primeiro você faz seno de 30, meio ao quadrado. Ó, 0,5 ao quadrado. Isso quer fazer o seno ao quadrado do ângulo. Sobre 2 vezes 10. Então, a altura máxima é igual, aqui vai dar 100. 0,5 ao quadrado, 0,5 vezes 0,5, 0,25. E no denominador, 20.
0,25 vezes 100 é 25. E era o cálculo que a gente fez ali em cima, agora há pouco. 25 dividido por 20. Tá aqui, ó. 1,25 metro. Ok? Bom, não se esqueça, dê uma olhada na descrição. Tem links aqui importantes para ajudar você a entender melhor essa parte da física. Tem um resumo desse material também lá no meu Instagram, ok? De verdade, espero que você tenha gostado dessas duas aulas e tenha te ajudado a entender. Essa parte do conteúdo realmente tem que se dedicar um pouco, fazer com atenção, fazer com calma, para absorver todas essas informações, assimilar todo esse tratamento matemático das fórmulas, dos vetores. Mas é assim mesmo, exige um pouco da dedicação, ok? Muito obrigado por sua atenção, por sua dedicação. Espero você nas minhas próximas videoaulas, ok? Valeu, abraços, tchau, tchau e até mais.